noite. Palavra do Senhor que diz, Lucas capítulo 2, versículos do 1 ao 20. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso vos será por sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinham sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Oremos. Senhor, eis a tua palavra lida nesse momento, e nós pedimos a tua bênção, a tua graça sobre as nossas vidas. Que o Senhor, nesses breves momentos de meditação, possa falar ao nosso coração, trazendo esperança. Esperança é a palavra da qual precisamos em nossos corações e em nossas vidas nesta noite. Fala-nos, portanto, eis a nossa oração, no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Vamos celebrar. A esperança nasceu em Belém. Queridos irmãos, sob o véu de uma noite tranquila, humildes pastores guardavam seus rebanhos nas colinas solitárias da Judéia. Quem eram eles? Homens simples, acostumados ao silêncio da vastidão, e seus corações humildes não poderiam imaginar o que estava por vir. E foi ali, naquele campestre cenário de simplicidade e até mesmo de aparente esquecimento, que os céus se rasgaram em cânticos e glórias, sob o anúncio angelical que dizia: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje, não outro tempo, hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso vos será por sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Eu não sei o que se passou no coração daqueles homens, mas talvez, se fôssemos eu e você, pensaríamos: como assim? Uma criança deitada em manjedoura? Seria ela que traria de fato esperança para todo o Israel? Queridos, Deus não se esqueceu e jamais se esqueceria de seus filhos amados. E aquela sim era a notícia mais bela, mais aguardada e mais celebrada entre todas aquelas que foram até ali ouvidas. E foi entregue a humildes pastores. Nascia Jesus, o Salvador, o bom pastor, aquele que era adorado por anjos que diziam glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Sim, Jesus, o bom pastor, aquele que conhece muito bem suas ovelhas e que chama cada uma delas
pelo próprio nome. Ele veio bondosamente com suas mãos de ternura e seus olhos cheios de compaixão. E veio para cuidar do seu rebanho. Jesus é o Deus pastor que cuida do seu rebanho. A esperança, outrora em horizonte distante, ali repousava numa manjedoura ao alcance de pastores. Enquanto isso, de terras distantes, como relatou Mateus, reis seguiam o rastro de uma estrela como peregrinos guiados por um farol no meio de um mar revolto. Eles, tal qual poesia do Oriente, eram buscadores do inalcançável que encontraram na singela manjedoura a verdade que o mundo jamais poderia oferecer. Então, admirados e prostrados aos pés do Deus menino, compreenderam que foram exitosas suas buscas desde o Oriente. E Jesus, a brilhante estrela da manhã, conforme relatado em Apocalipse, irradiava do berço improvisado uma luz que transcende tempos e épocas e chega até os nossos dias. Uma luz capaz de transcender tempos, fronteiras, unir povos e nações. Irradiava do berço improvisado uma luz que transcende tudo e todos, capaz de tocar profundamente corações, tanto dos que estavam perto, quanto daqueles que vinham de longe, a fim de formar sua amada igreja a partir daqueles que seriam convertidos entre judeus e gentios. A verdade oculta, o mistério escondido, agora revelado. A igreja formada por judeus convertidos e por gentios convertidos. Os reis, sim, simbolizavam o evangelho que chegaria às nações, porque o nosso Deus é o Deus das nações. E ainda hoje, queridos irmãos, em nossos dias apressados e por muitas vezes sombrios, o nascimento de Cristo permanece para nós como uma verdadeira chama acesa na escuridão que muitas vezes se torna a nossa vida. Ele nos convida a caminhar sob o brilho imarcessível de sua luz, a repousar na serenidade de sua promessa e a beber das águas de uma esperança que não se dissipa e não se seca jamais. Como pastores, aqueles pastores pobres da Judéia, somos também convidados a deixar o ordinário e então encontrar com Jesus no campo do extraordinário. Como os reis do Oriente, somos conduzidos por uma fé viva que nos impulsiona a irmos além de nossas certezas pessoais para alcançarmos verdades insofismáveis que somente a fé pode nos oferecer. Nos dias, todavia, que antecederam o nascimento de Cristo, o coração dos homens havia sido roubado pela desesperança, produto do mundo vil e hostil em que viviam. A opressão dos fortes, poderosos, dos ricos sobre os fracos, dos impotentes e pobres, daqueles que precisavam e eram suplantados pelos fortes, era então marcada por essa desesperança. Por isso, aqueles que eram desprezados em Israel eram iludidos por uma desesperança, ou seja, por uma pseudo-esperança que os levava a aguardar um Messias militar que os libertasse das hordas dos poderes romanos e da maldade dos judeus abastados que os espoliavam. A esperança deles não era a verdadeira esperança, porque nenhum Messias militar viria, mas o verdadeiro Messias, aquele que é sim o Senhor dos Senhores, o grande Senhor, o Deus conosco. Mas naquela noite nascia Jesus, a única e verdadeira esperança, o cumprimento das antigas promessas do Pai, as promessas que haviam sido trazidas a efeito pelos antigos profetas. A esperança, essa sim, que não era frágil, tampouco volúvel, tal qual folhas ao vento. Todavia, robusta como uma árvore frondosa plantada junto à corrente das águas, que possui folhas viçosas e dá frutos no devido tempo. A esperança era Jesus. Jesus é a certeza de que Deus promete
e cumpre tudo o que prometeu. É o Deus que nunca falha. Aliás, há quem diga que Deus tarda, mas não falha. Falso é esse adágio, porque Deus nem tarda e nem falha. Ele sempre vem no tempo certo. O tempo pertence ao Senhor. Sua fidelidade é firme como um arco-íris que desponta sempre após as tempestades mais terríveis para tintar nossas vidas com graça e com segurança. O Deus que está presente. Então nunca pense que você está só. Nas horas mais difíceis de sua vida, o Senhor é contigo. Diante de tão grande amor, somos chamados a refletir a luz de Jesus. Assim como a lua que brilha, o brilho que não é seu, mas o brilho que reflete aquilo que ela recebe do sol que a ilumina. É linda a lua a iluminar o caminhar do viajante noturno, porque poderoso é o sol que a clareia. Nossas palavras podem ser melodiosas, né? Verdadeiras melodias que acalmam, porque um dia fomos acalmados. Nossas ações, braços que podem acolher, como um dia fomos acolhidos pelo Senhor. Nossas vidas, flechas que apontam para o Salvador, porque outrora Ele mesmo aplacou nossa tristeza e nos concedeu salvação. Natal é isso. É o ensino que nos liberta da escuridão. É o ensino que reluz e persiste sempre. A madrugada pode, a escuridão pode persistir até a madrugadinha. Não mais que isso. Porque logo, nos primeiros raios do dia ensolarado, ela se dissipa. Queridos, não há escuridão que resista ao amanhecer. E assim a luz de Cristo é firme, é penetrante e é transformadora. É a esperança que nos empurra para frente e nos dá força para viver e para continuar lutando. Mesmo em meio às nossas dificuldades, às nossas tristezas, mesmo em meio às nossas fragilidades, o Senhor está ao nosso lado e nos garante força para continuar vivendo. Que essa verdade nos empurre e nos inspire a viver com o coração leve e com as nossas mãos abertas, prontos para partilhar a esperança que transforma o desespero em canção e o vazio em plenitude. E não se esqueçam de que o nascimento de Jesus é o cumprimento das antigas promessas, num lindíssimo e eterno poema da fidelidade divina, num cântico silencioso que ecoa pelas mãos sábias e amorosas daquele que é o soberano, aquele que garante a mim e a você na hora das nossas dores e das nossas fragilidades. Na simplicidade da manjedoura, enxergamos o esplendor de seu sacrifício. Deus que se faz gente, que habitou com a gente para morrer a morte da gente. Ali, o amor rompeu todas as barreiras e alcançou humildes e sábios, os próximos e os distantes. O Rei Salvador, o Deus menino, naquele lugar improvável, deitado na manjedoura que lhe servia de berço, revelava que sua glória reside na proximidade de todos os que o buscam com fé. A fé que ele mesmo nos deu como dom. Assim como a estrela conduziu reis por longas distâncias, desde o Oriente até Belém, Jesus é a luz que continua a nos conduzir, visto que brilha nos céus sobre nós e dentro de nós também. É uma luz que não se apaga, que nos guia por passos em caminhos incertos e concede-nos direção e propósito. E quando nos pés vacilam, é Ele que está sempre ao nosso lado para nos firmar. E ainda que enfrentemos nossas noites mais escuras, talvez a noite escura da alma, Jesus sempre estará conosco e sempre estaremos seguros. Então, vamos celebrar. Celebrar Jesus, a nossa esperança, a esperança que nasceu em Belém para morrer por nós na cruz da nossa salvação.
Que neste Natal apregoemos também esperança em cada gesto e em cada palavra, consolemos os aflitos, acolhamos os esquecidos e reflitamos a luz de Cristo onde houver escuridão. Que nossa vida seja uma pequenina estrela a guiar a outras pessoas até o Salvador, enquanto renovamos em nossos corações a certeza de que a graça nos alcançou e de que o amor de Deus é real. Louvado seja seu nome. A luz de Jesus jamais se apaga e jamais se apagará, posto que ilumina o mundo com esperança eterna. Esperança eterna. Jesus, a nossa esperança. Que Deus te abençoe e Feliz Natal. Vamos orar? Senhor nosso Deus, grande é o teu nome. Nós estamos felizes nessa noite por tudo que temos ouvido. Felizes, Senhor, porque tu tens nos abençoado com tantas bênçãos e de tantas formas. E o nosso coração se enche de alegria nessa noite, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E tudo o que somos e o que representamos, nós devemos a Ti. Obrigado, Senhor, porque na noite escura da nossa alma, no momento da nossa dor, da nossa aflição, no momento da nossa maior angústia, onde parece que estamos sós e perdidos e parece que nada mais faz sentido, nos momentos, Senhor, mais tristes do nosso caminhar, do nosso abandono, onde parece que todos nos viraram as costas, nos momentos, Senhor, em que a nossa fragilidade parece tomar conta de tudo, onde parece que o nosso chão se torna instável, os nossos braços e as nossas pernas pesados demais ficam. É exatamente nesse momento que a esperança que vem do nome de Jesus transforma todas as coisas e traz sentido à nossa existência. Obrigado, Senhor, porque é nesse tempo, sim, no tempo da nossa dor, da nossa aflição, do nosso sofrimento, da nossa angústia, que nós podemos contar com a Tua santa presença. A hora, Senhor, onde parece que ninguém mais consegue nos entender ou nos ouvir. E parece que já não temos mais forças para gritar. É exatamente nesse tempo que o Senhor nos visita. Assim como o Senhor visitou aqueles humildes e simples pastores nos campos da Judéia. O Senhor visita e nos enche o coração com sua esperança. Que há um porvir melhor. Quando o Senhor nos diz, filho, filha, você não está só. Eu estou contigo, ao seu lado. E mesmo em meio a toda a dor, em cada passo que você der, eu estarei contigo. Enxugando dos seus olhos todas as lágrimas. E te concedendo uma paz que você não pode entender. Uma alegria que transcende, que envolve o seu coração de maneira tal e qual, que só resta em seus lábios um canto de louvor. É quando a sua oração se transforma em canto. E a sua dor se torna em alegria. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor fez nascer o seu próprio filho, condenado à morte de cruz. Porque Natal e o Calvário caminham lados o tempo todo no ministério de Jesus. E o Natal só tem sentido com o terrível desfecho da morte na cruz, para nos garantir salvação. Então, Natal e Páscoa, nascimento e morte do Cordeiro. Nós glorificamos a Ti por toda essa bênção. E porque o Senhor torna o nosso coração, mais uma vez, cheio de esperança. A esperança que possui um nome. A única esperança. Jesus de Nazaré. Obrigado por essa noite. Obrigado pelo conjunto coral. Por todo o esforço desses irmãos e irmãs. Por todo o tempo dedicado nos ensaios. Pelo esforço da nossa regente.
pelo esforço da Angélica na condução, pelo esforço da nossa pianista, da nossa querida Cíntia. Obrigado porque tua mão conduziu até aqui. Obrigado por cada irmão e cada irmã aqui presentes. Sobre todas as coisas, muito obrigado pelo nascimento de Cristo Jesus, condenado à morte, sem ter pecado algum, para nos trazer salvação e paz. Que essa noite seja de fato para nós uma noite de reflexão e que a verdadeira esperança nos inunde por completo, de forma que possamos ter um Natal convicto com Jesus presente. É a nossa oração. No nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.